Bem-vindos ao Língua Forge. Meu nome é Edwin, e eu serei o apresentador de hoje. Hoje vamos falar sobre colocação pronominal. Vamos começar. Vamos começar com o básico. A colocação pronominal indica onde colocamos pronomes átonos em relação ao verbo. Há três posições principais: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando o pronome vem antes do verbo, chamamos isso de próclise. Por exemplo, me disse a verdade. Viu? O pronome me aparece antes do verbo disse. Já a mesóclise é um pouco diferente. Ela acontece só com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, e o pronome fica no meio do verbo. Exemplo, dir-lhe-ei tudo amanhã. Por fim, a ênclise é quando o pronome fica depois do verbo. Como em disse-me a verdade. Essa é a forma mais comum em frases afirmativas simples. Mas atenção! A escolha da posição do pronome depende do contexto e de outras palavras na frase. Por exemplo, palavras negativas, como não ou nunca, sempre atraem o pronome para antes do verbo. Veja este exemplo. Não me diga isso. O não faz o pronome me vir antes do verbo diga. Essa é a próclise em ação. Além disso, outras palavras também atraem próclise, como conjunções subordinativas, porque, quando, embora. Por exemplo, embora se esforce, não consegue. Agora, na ênclise, não há palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Então, o pronome fica depois do verbo, como em diga-me a verdade. A ênclise também é usada no imperativo afirmativo. Por exemplo, faça-o agora. Repare que o pronome o vem junto e depois do verbo. Já a mesóclise acontece apenas em português formal, em tempos futuros e condicional, e só quando não há palavra que atrai a próclise. Exemplo, dir-lhe-ei a verdade amanhã. Importante, em linguagem informal do dia a dia, a mesóclise quase não aparece. Prefira formas como vou lhe contar ao invés de contar-lhe-ei. Agora que entendemos as regras, vamos ver um diálogo entre Andrew, Sarah e Daniel para contextualizar as colocações pronominais. Sarah, você sabe quando usar a próclise? Sim, Andrew. Por exemplo, quando tem palavra negativa, uso o pronome antes do verbo, não me ligue agora. E quando usar a ênclise? A ênclise acontece quando o verbo está no começo da frase afirmativa, como em diga-me a verdade. E a mesóclise? Parece complicada. É para o futuro e condicional, como dir-lhe-ei amanhã. Só uso em português formal. Agora vamos praticar a pronúncia e memorização. Eu digo a frase, depois você repete com atenção a colocação do pronome. Não me ligue agora. Diga-me a verdade. Dir-lhe-ei amanhã. Nunca se sabe o que vai acontecer. Faça-o com cuidado. Agora vou fazer perguntas curtas, e você responde usando a colocação pronominal correta. Preparado? Você já me contou a novidade? Sim, contei-lhe ontem. Você não vai me ajudar agora? Não, não te ajudarei hoje. Vamos revisar algumas palavras importantes para a colocação pronominal. Próclise, pronome antes do verbo. Exemplo, não me ligue. Ênclise, pronome depois do verbo. Exemplo, diga-me a verdade. Mesóclise, pronome no meio do verbo, usado no futuro. Exemplo, dir-lhe-ei amanhã. Pronome átono,
pronomes que não têm tonicidade, como mi, ti, si, u, a. Advérbio negativo, palavras que negam a ação, como não, nunca. Conjunção subordinativa, palavras que ligam orações, como porque, embora, quando. Futuro do presente, tempo verbal para ações futuras. Exemplo, eu falarei. Lembre-se, próclise é usada com palavras que atraem o pronome para antes do verbo, como negativos e conjunções. Ênclise é comum em frases afirmativas simples e no imperativo afirmativo, com o pronome depois do verbo. Mesóclise acontece somente com verbos no futuro do presente ou do pretérito, e sem palavras que atraem próclise. Evite erros comuns. Não use próclise após o verbo em frases afirmativas simples. Não use mesóclise em linguagem informal. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições.
Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições.
Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Observe como a frase muda de significado quando alteramos o tempo verbal, a ordem das palavras ou as preposições. Agora vamos aplicar a regra com exemplos curtos do trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Ciclo de correção. Ouça a frase incorreta, corrija-a e repita a versão correta com confiança. Verificação final. Explique o padrão com palavras simples e use-o em sua própria frase. Clínica de gramática. Vamos focar em um padrão principal e compará-lo com uma versão incorreta comum. Hoje aprendemos como usar a colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Você viu regras, exemplos e praticou diálogos. Está indo muito bem! Obrigado por aprender com o Língua Forge. Continue praticando, e nos vemos na próxima lição.